Como um garoto pobre de fazendeiros que também passou um tempo na prisão criou um império com um patrimônio líquido de 280 bilhões de dólares. Um novo carro esportivo Lamborghini custa normalmente pouco mais de 200 mil dólares, não algo que todos podem facilmente comprar. Então, como ele foi de 0 a 100 e como ele tornou o impossível possível? Certifique-se de assistir até o final do vídeo para não perder a reviravolta na trama. Vamos revelar tudo. Tudo começou com Ferruccio Lamborghini em seus dias de fazendeiro. Ele nasceu na fazenda da família em Renato, uma cidade ao norte de Bolonha. Sua família era produtora de uvas, mas desde jovem ele percebeu que não desejava seguir os passos de seu pai. Ele estava mais interessado em maquinário agrícola do que na agricultura em si. Como Ferruccio era apaixonado por carros e motocicletas rápidas, ele decidiu adquirir conhecimento e experiência na área. Ele se matriculou em um programa de tecnologia industrial em uma universidade fora de Bolonha, o qual concluiu em 1940. Porém, tempos sombrios chegaram. Ferruccio foi convocado para o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele decidiu se juntar à Força Aérea Italiana, onde ficou encarregado da reparação de veículos militares. Embora estivesse adquirindo muito mais conhecimento e experiência, essa não era a vida dos sonhos de Lamborghini. Ele queria voltar para casa, mas em 1945 algo aconteceu que ninguém poderia prever. A ilha onde Ferruccio estava trabalhando caiu nas mãos dos britânicos, que o aprisionaram. Durante o próximo ano, ele não pôde voltar para casa, mas felizmente, em 1946, foi libertado. Agora era a hora de decidir qual seria o próximo passo. Ferruccio estava avaliando suas opções, e devido ao seu trabalho anterior, ele tinha um entendimento aprofundado de tratores agrícolas e equipamentos militares. Ele acreditava que descobrir como combinar os dois era essencial. No início, ele começou a mexer com carros, mas isso não deu certo. Então, ele voltou para o que sabia fazer melhor, tratores. Em 1947, Ferruccio fundou sua empresa, a Lamborghini Trattori. Ironicamente, esse foi o mesmo ano em que a Ferrari foi fundada. Você pode se perguntar por que tratores? Bem, Ferruccio percebeu uma escassez de equipamentos agrícolas para os agricultores. Devido a isso, ele começou a adquirir e reciclar veículos militares. Ele esperava ter prejuízos no início, já que era sua primeira empresa, mas o oposto aconteceu. No início, ele produzia apenas um trator por mês, mas depois de alguns meses, o negócio começou a prosperar. Então, ele aumentou a produção de um trator por semana para mais de 4. Com mais sucesso e crescimento, a empresa abriu uma nova instalação de fabricação de tratores em 1956. Devido ao bom desempenho de seus negócios, ele expandiu e começou a produzir condicionadores de ar e aquecedores para prédios. Como resultado, ele se transformou de um conhecido fabricante de tratores em um empresário de sucesso, pavimentando seu caminho para mais sucesso. No entanto, aconteceu o maior conflito automotivo do século XX. A rivalidade entre Ferrari e Lamborghini. Ferrari sempre foram associados à riqueza, ao luxo, ao poder e à velocidade. Alguns acreditam que são os melhores automóveis do mundo. A empresa produziu os carros mais caros da história e é uma das marcas mais conhecidas do mundo. Os carros são conduzidos por atores, empresários e empreendedores ricos. No entanto, Ferruccio Lamborghini não parecia tão convencido. Ele estava levando uma vida luxuosa e comprou um Ferrari 250 GT para si mesmo. No início, ele gostava de dirigir esse carro, mas também criticava os fabricantes de automóveis. Ele chegou a comentar que, embora as Ferraris fossem carros incríveis, também eram barulhentas e agressivas demais, descrevendo-as até mesmo como carros de corrida adaptados com interiores pobres. Então, as coisas pioraram ainda mais. Ferruccio enfrentou problemas de embreagem várias vezes, mesmo depois de levar o carro para a oficina da Ferrari para verificação. Ele decidiu que já havia chegado ao limite e enviou um de seus mecânicos de tratores para investigar o problema. E o que eles descobriram foi chocante. Ao desmontar o motor e a transmissão, o mecânico percebeu que a embreagem dos tratores de Ferruccio e a embreagem do carro eram idênticas.
Embora essa embreagem fosse um componente comum em muitos carros da época, também era uma embreagem facilmente disponível para a compra. Essa descoberta não agradou em nada o rico fabricante de tratores. Ele entendeu que estava pagando 100 vezes mais a cada vez que comprava uma embreagem, e isso foi como uma punhalada no coração. Ele não conseguia entender por que alguém operaria um veículo de alto padrão com uma embreagem de baixa qualidade. Decidido a resolver essa questão, ele visitou o local da Ferrari e discutiu seus resultados com Enzo Ferrari, o fundador da empresa. Mas adivinhe só, essa interação inicial resultou no histórico conflito entre Lamborghini e Ferrari. A história foi contada e recontada inúmeras vezes desde que Enzo e Ferruccio se conheceram. Como os principais personagens da história já faleceram, só podemos contar com um homem que afirma conhecer a verdade completa. Esse homem é Valentino Balboni, que afirma ter sido muito próximo de Lamborghini devido aos seus 40 anos de serviço à empresa. De acordo com Valentino, seu chefe, Ferruccio Lamborghini, iniciou o diálogo entre ele e Ferrari com a seguinte declaração: "Você construiu seus belos carros com componentes dos meus tratores. Como você pode se chamar uma marca de carros de luxo?" Enzo Ferrari reagiu violentamente e disse algo ao longo dessas linhas: "Você não deveria reclamar de dirigir os carros mais luxuosos do mundo quando você trabalha com tratores e é apenas um fazendeiro." Enzo expressou a Lamborghini que a Ferrari deveria liderar a indústria automobilística, enquanto Lamborghini deveria se limitar a produzir equipamentos agrícolas. Naturalmente, isso deixou Ferruccio ainda mais enfurecido, e ele respondeu dizendo: "Eu sou um fazendeiro, isso é verdade, mas eu vou te ensinar como construir veículos esportivos do zero, para mostrar a você como um bom carro deve ser." Este foi o início do fim para a Ferrari. O retorno. Ferruccio estava tão furioso que decidiu construir o melhor carro esportivo já feito, o Lamborghini. Ele fundou oficialmente a fabricante de automóveis em maio de 1963, em uma pequena vila. Ferruccio colocou muita pressão na construção da fábrica, pois precisava provar que era melhor do que seu maior concorrente, a Ferrari. Surpreendentemente, a fábrica foi concluída em apenas um ano. Ele imediatamente começou a buscar os melhores membros da equipe, inclusive contratando vários ex-funcionários da Ferrari, como Giotto Bizarrini, Franco Scaglione e Giampaolo Dallara. O que precisava ser feito estava claro: criar um GT extravagante e potente capaz de atingir pelo menos 240 km/h. O resultado foi o Lamborghini 350 GT, e após coletar diversos dados, ficou claro para Ferruccio que seu Lamborghini superava a Ferrari. Ele estava eufórico e orgulhoso, pois havia cumprido a promessa que fez a si mesmo. Ele confirmou a afirmação de que se você acredita em si mesmo, tudo é possível. Mas como essa história termina? No entanto, não se deve subestimar a quantidade de unidades vendidas pela Lamborghini. Um de seus modelos mais vendidos é o Lamborghini Huracan, que foi vendido mais de 14 mil vezes. E agora, com o surgimento do novo SUV Urus e outros modelos, há uma chance de eles superarem a si mesmos mais uma vez. Portanto, por enquanto, a história tem um futuro promissor. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ver mais conteúdos. Ative as notificações, porque estaremos de volta mais cedo do que você pensa, com outra história incrível. Até lá, cuide-se.